Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu peço você para curtir, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. Clica ali no sininho, porque toda semana você vai ser avisado quando um novo episódio estiver no ar. No episódio de hoje, teremos uma presença super especial, tô até a caráter, eu já vim com a roupa, já mudei a cor do cenário, ó, tudo vermelho, porque hoje a gente vai receber o atual campeão absoluto do ADCC. E Yuri Simões, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Fala, galera. Foi um prazer estar aqui falando com vocês, com a galera do DJ Flix. Massa, grande Yuri. Yuri, eu vi uma foto um dia desse, cara. Você com o Verdun, você pequenininho lá. Que foto é aquela? Conta aí. Então, cara, eu conheço o Verdun já tem muito tempo, porque a academia que eu comecei a treinar jiu-jitsu, o meu professor na época, o Maurição, ele, na verdade, ele faleceu e tal, ele era o dono daquela marca Hunter Fightwear, e ele era o treinador do Fabrício também. Ele era o professor do Fabrício, na época do Márcio Corleta, era todo do mesmo time. Então, conheci o Verdun assim, ele era o cara do time na época, e eu era só uma criança que tinha um sonho, né, de um dia viver do jiu-jitsu, viver das artes marciais, enfim. Ele sempre foi um exemplo, assim, muito grande, assim, além de um exemplo como atleta, como pessoa, assim, é um cara fenomenal. Todo mundo que tem a oportunidade de conhecer o Fabrício, com certeza vai falar a mesma coisa. Que massa, cara, que massa. E nessa época que você treinava com ele lá, tinha mais alguém que tá lutando hoje aí, que tá nas cabeças também, nessa época, não? Então, cara, na época tinha, né, nesse time aí que era, cara, na época era Winner Betting, eu acho o nome do time na época, que era o Maurição e o Silvio Betting, que era o dono da equipe. Aí tinha o Mário Reis, tinha o Corleta, tinha o Verdun, eles eram os caras que, né, eram os caras da equipe quando eu era moleque, né? Aí depois que meu professor faleceu, quando eu tinha 16 anos, eu fui para treinar com o Ricardo Vieira, que na época era Brasa, e ele acabou virando checkmate, entendeu? Mas, cara, na época que eu, tipo assim, de juvenil, tem muita galera que eu lembro que, competia, que hoje em dia, também tá mandando bem. Por exemplo, o Bochecha, da mesma época de juvenil do que eu, mas não era do meu time, assim, a gente passou a ser do mesmo time depois, acho que da faixa roxa e tal, mas é da mesma época de competição, assim, juvenil e tal, ele competia, e tinha muita gente dura que parou, né, cara? Tem um time de moleque que chegavam na final e tal, e acabaram, tipo, escolhendo outras profissões, né? Sei lá, a vida mesmo acontece, a pessoa tem que acaba, né, mudando de trajetória. Caminho, né? E mudando de trajetória, assim, você já pensou em fazer alguma outra coisa assim? Já passou pela sua cabeça ou não? Sempre quis ser lutador? Sempre quis viver do jiu-jitsu, né, das artes marciais. Assim, quando eu estava para terminar o segundo grau, eu estava na dúvida se eu faria biologia ou não, que era uma coisa que eu, né, sempre curti e tal, mas eu, tipo assim, acabou que o jiu-jitsu pesou mais, eu falei, vou continuar, e deu certo, graças a Deus. Massa. E essa coisa do kimono, sem kimono, né? Porque antigamente existia o aspecto do sem kimono, um pouco voltado para o vale tudo, defesa pessoal ali também, né? Depois a galera diminuiu, ficou muito mais do kimono, né? Para você, como é que foi essa mudança, transição, esse agregar isso? Então, cara, eu acho que, como você falou aí, por causa da defesa pessoal e tal, eu vim numa escola de muita tradição, assim, muita base, jiu-jitsu de base. Então a gente treinava sem kimono, treinava defesa pessoal, treinava de kimono. Então isso aí, já desde que eu sou criança, isso era uma coisa normal, de tirar o kimono, a parte de cima do kimono e treinar. Isso, boa. Então, apesar de eu sempre competir, assim, de eu competir mais, principalmente do juvenil, eu digo do juvenil porque quando começa a ficar mais séria a competição e tal, do juvenil, assim, por assim, até chegar na faixa preta, eu competi mais de kimono, né? Tipo, eu competi alguns campeonatos sem kimono, mandava bem, mas eu não percebia que, tipo assim, era uma coisa que fazia mais sentido para mim, assim, né? Eu me conectava melhor com o sem kimono, ainda não percebia isso, mas eu lembro que quando eu era juvenil ainda, eu lutei um campeonato que tinha um faixa roxa no campeonato, na final eu ganhei no faixa roxa, o cara já era faixa roxa, já tinha medalhado na Copa do Mundo, no Mundial, e eu ainda era juvenil, tipo, o sem kimono sempre foi uma coisa que fluía naturalmente para mim, sabe? Ainda mais na competição, e acho que sempre que eu competi eu mandei bem, inclusive na faixa marrom,
eu lutei um mundial sem kimono, foi meu primeiro mundial sem kimono, eu ganhei, finalizei todas no meu peso e Certo. ganhei o absoluto também, tinha quebrado o pé no peso, fui lá e lutei o Caraca. absoluto, ganhei de caras como o Gary Tonon, o Pô, que DJ massa. Jackson, tava nessa chave do absoluto. E foi aí que eu comecei a ver que, tipo assim, pô, tô mandando bem nisso aqui, talvez valha a pena investir mais tempo. Aham. Mas assim, não foi até o meu quarto ano, eu acho, de faixa preta, que o quinto ano, talvez, que eu comecei a focar mais no sem kimono mesmo, sabe? Até Certo. no início, quando eu ganhei um mundial, por exemplo, eu ganhei um mundial sem kimono na faixa preta, 2014, que foi meu primeiro título sem kimono de expressão, assim, eu tinha treinado 70% do ano até ali, ou mais, de kimono. Uhum. E aí foi ali que, tipo assim, eu comecei a dividir mais, e aí acho que de 2000 e, vamos dizer assim, 2016 para cá, final de 2016 talvez, ou 2016, eu comecei a focar mais no sem kimono, entendeu? 80% ou mais aí no sem kimono. Entendi. Eu acho que você começou num tempo razoável, né? Porque se você imaginar que tem muita gente agora percebendo que o sem kimono é importante, né? O quanto isso pode ser muito bom para o atleta, né? E você já vem já há um tempo, né? Você vê atletas como o Nicolas, que você lutou com ele também, né? Que começou a perceber isso há pouco tempo agora, né? Sim, Então, acho sim. que você já saiu um pouco na frente nisso, porque já estava há um tempo. Mas essa sua mudança para os Estados Unidos, como é que aconteceu? Você está morando nos Então, Estados Unidos de fato? perdão, o que você falou no final aí? Desculpa. Você está morando nos Estados Unidos de fato? Sim, sim, eu já moro nos Estados Unidos, já vão fazer quase 10 anos. Certo. Na verdade, se eu for juntar o tempo que eu vinha para cá com visto de turista, ainda já passou de 10 anos, mas Sim. aqui no Caio, aqui na CTA, em São José, na Califórnia, já vão fazer 9 anos agora, Hum. começo do ano que vem. E, pô, cara, aqui foi uma coisa que mudou muito, assim, para melhor, né? A minha carreira, assim, no jiu-jitsu começou a andar mesmo aqui por causa do volume de campeonato que tem aqui comparado com o Brasil, né? Os olhos das maiores marcas, enfim, os maiores eventos profissionais, agora os eventos que pagam. Então, eu me mudei numa época que estava acontecendo essa transição, assim, já estava começando a ter muita diferença, né? Principalmente, como disse aí, volume de campeonato do Brasil para cá, e eu precisava vir para cá competir já o Mundial, que era aqui e tal, e tal, e tal. Aham. Então, tipo assim, tentava já ficar o máximo de tempo possível. Quando eu comecei a vir para cá, que eu era faixa roxa, eu ficava no Lucas Leite, na Checkmate, que é um grande amigo meu. Eu Certo. treinei lá e, tipo assim, até eu fazer parte da CTA, que foi final de 2013 que eu entrei para a CTA, quando eu vinha para os Estados Unidos, eu ficava no Lucas, que era em La Habra, ali mais perto de Los Angeles, sul da Califórnia. E aí eu ficava 6 meses por ano lá, 6 meses no Brasil. Uhum. E foi em 2013, aí, final de 2013, na época eu tinha saído já da Checkmate, estava naquela, não sei se eu vou continuar treinando, tinha dado uma desanimada por coisas que aconteceram na época e acabou que, tipo assim, o Kim Terra, que é o irmão do Caio, é um grande amigo meu, Sim. já das antigas, a gente era do mesmo time. O nosso professor, o Ricardo Vieira, que deu a faixa preta pra gente, eu já conheço o Kim há muito tempo. Ele falou, pô, cara, por que você não luta esse campeonato europeu na época? Era final do ano, o europeu acontece em janeiro. Ele falou, luta esse europeu aí de CTA, vê qual é. Você vai treinar com o Caio também e você vai ter uma noção, assim, se tipo assim, você quer treinar com ele e tal. E Aham. aí, nisso aí, você já tem uma equipe para você lutar no europeu sem obrigação, assim, tipo assim, você vê qual é. E eu comecei a treinar com o Caio, na verdade, no apartamento do Kim mesmo, e do Caio, lá Caramba. em Copacabana. Ele foi para lá em dezembro de 2013. E a gente, porra, se deu super bem, cara. Eu gostei muito da maneira que ele vê o jiu-jitsu, que ele explica o jiu-jitsu, né? Ele tem uma percepção completamente diferente, assim, ó. Bem Legal. interessante. E a gente clicou assim, e logo depois eu fui lutar no europeu, onde na época eu fiquei em segundo lugar no peso no absoluto, mas acho que eu tive uma performance muito boa e gostei assim dele lá no meu corner, acho que foi legal. E aí, tipo, já vim para cá direto, já comecei a ficar aqui em São José e apliquei para o visto e tal. Hoje já vão fazer 3 anos já que eu tenho o green card. Eu já estou morando aqui há Massa. um tempo, cara, né? Legal, legal.
Essa aplicação do visto aí, cara, muito atleta tenta, né, cara? Muito atleta não consegue, tem muito perrengue em relação a isso. Como é que foi para você essa jornada aí? Você diz o visto mesmo de turista ou o Não, visto, visto, o green, né? Enfim. o green card que você diz? É, Então, o green card, você, para pegar o green card, você vem aqui, geralmente, creio que a maioria dos caras que vêm aqui através do jiu-jitsu entram com visto de turista. Aí, se eles recebem uma oportunidade de trabalho para uma isso, academia e tal, eles aplicam o visto, geralmente é o P1, que é o visto de atleta, certo. se eu não estou enganado. E aí, depois de 5 anos com o P1, você pode ou renovar esse visto de trabalho, que esse visto é assim, você pode morar aqui nesses 5 anos direto, só que no momento que você sai dos Estados Unidos, você tem que ir na embaixada, pegar um visto que vai te permitir entrar e sair por 3 meses. A partir desses 3 meses, se vencer esses 3 meses, você pode ficar nos Estados Unidos direto, tipo, até esses 5 anos que você tem essa... Na verdade, não é Certo. nenhum visto, né? É uma petição que você tem no passaporte, que chama Entendi. P1. E aí, quando você Aham. viaja, você pega o visto de 3 meses. E quando vencer esses 3 meses, se você estiver nos Estados Unidos, beleza, você não precisa renovar isso. Mas aí você saiu de novo, aí você precisa pagar de novo, fazer a entrevista para 3 meses só, entendeu? Entendi. Tipo, a galera que tem um visto de turista, nesse sentido é mais fácil, porque você faz uma entrevista só e você vem para os Estados Unidos, você pode ficar 6 meses aqui e voltar, você não pode ficar mais Saquei. 6 meses. Mas com o de trabalho você pode ficar 5 anos, só que toda vez que você sai, você tem que renovar o negócio. Então é a parte chata disso daí. Entendi. E quando passou esse tempo aí, eu apliquei para o Green Card. Na época durou mais tempo do que o normal. Até o meu advogado falou: pô, cara, o Green Card que eu tô aplicando para você, que você se super qualifica, mas é porque na época tinha mudado o escritório, a galera, tipo, por causa do governo do Trump e tal, tava mais rígidos. E parece que foi por um escritório que a galera não entendia muito assim. Achava que Ah, tipo, os maiores títulos no esporte era a Copa do Mundo e Olimpíada. Não sabia que jiu-jitsu não tava, entendeu? E aí, quando mudou já de escritório, já foi aprovado, só que tava demorando bastante, cara. Eu tenho vários amigos que conseguiram um green card, tipo assim, com 6 meses de aplicação, sabe? Eles já tinham um green card. E comigo, cara, duraram 3 anos por causa desse caramba. negócio de Covid, que eu peguei Covid essa parada que eu te falei do governo também, que mudou, ficou mais rígido. Eu nem culpo também o governo por isso, não. Mas, assim, o que eu te falei, eu estava bem qualificado pelo green card que eu estava aplicando e mesmo assim durou esse tempo todo. Mas aí valeu a pena, passou o perrengue, agora eu já tô com, com o green card na mão. Massa, massa. E você falou pra gente aqui antes de começar que estava se mudando. Você vai se mudar para onde? Pois é, cara, eu tô indo para Singapura no final do ano. Eu tô indo dar aula lá e assumi o programa de grappling na academia Pineapple MMA. Que Em massa. Singapura é um time novo aí, mas o dono do time, o Nigel, ele tem pô, umas ideias bem inovadoras, assim, ideias Irado. grandes assim, de meio que revolucionar as artes marciais ali no sudoeste da Ásia, né? Então, pô, é Sim. legal estar fazendo parte de um projeto grande desses e é uma coisa que, pô, vai ser uma grande mudança na minha vida e tal, mas eu gosto disso, de novos desafios, eu acho legal, eu acho que está na hora também de eu fazer algo além de ser atleta, sabe? Eu ainda Sim. quero ser atleta por anos assim, mas ainda hoje eu quero tentar fazer outras coisas também, entendeu? Aham. Eu me considero qualificado para isso também. Massa. Cara, quando você é campeão, abre muita porta também, né? Sim, verdade. Mas na verdade esse negócio de Singapura eu já tinha acertado antes do DCC. Uhum. Legal. E já eu só não tinha falado nada porque tava focado no ADCC mesmo. Eu até tava falando com um cara que nem, tipo, assinei o contrato já antes do ADCC e tal, mas nem queria falar muito sobre a parada para mim não desfocar. Certo. E aí a gente depois do ADCC discutiu mais detalhes assim e tal, mas assim, com certeza, respondendo a sua pergunta, ganhar um campeonato do calibre da DCC, um título que não é absoluto, com certeza abre muitas portas, sim. Eu vi a diferença, assim, eu já tinha sido campeão, que eu não te falei, mundial, ADCC e tal, mas assim, um título absoluto. E eu acho que ainda mais nesse ADCC, que foi um evento, assim, porra, revolucionário, assim, acho que no grappling, foi bem legal ganhar esse título. Esse ADCC ele marcou a história, né? Então ele foi um evento realmente diferente, né? E você que já participou de outros, você conseguiu perceber bem a diferença de um para o outro, né? Com certeza, cara. Com certeza. Foi, assim, incomparável em termos de pessoas, assim, telespectadores lá mesmo.
Aliás, espectadores, né? Sei lá, É. como é que se fala? Telespectadores é Não, pela televisão. espectador. Na Espectadores. verdade, tiveram os dois, né? Porque teve o pessoal distante e teve Por o causa pessoal presencial. do live stream também. É, Mas muita gente, cara, acho que eram 11 mil pessoas lá ou mais, foi e mais, foi mais, foi muitos mais. stands de marca, tipo, de grappling, muita gente influente, assim, que nem Joe Rogan assistindo o Sim, evento lá ao vivo, ao pô, vivo, atores né? de Hollywood lá e tal, Sim, pessoas sim. bem influentes, assim, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então é legal, né, trazer os olhos, assim, de fora, né, de pessoas e marcas e tal, bem influentes no mundo, Sim. trazer esses olhares para o nosso esporte, que, né, não foi o caso por muito tempo. Então acho que está na Foi. hora da gente, Uhum. né, receber a atenção e o valor que eu acho que a gente, pô, se sacrifica tanto quanto, se não mais, do que a maioria dos atletas de outras modalidades, cara. Não é fácil treinar para isso e tal. E, tipo, a gente faz por amor, né? Porque o dinheiro não. A gente sabe que nunca foi igual Uhum. NBA, porra, até Sim, MMA mesmo, sim, outros eventos e tal. sim. Mas eu acho que, tipo, tá no caminho certo agora, tá começando a andar e é legal fazer parte desse momento, assim, de transição, né? Aham. E um evento como esse, ele acaba que impacta toda a comunidade, né? Não é nem só o atleta que participa. Porque quando acontece um evento como esse, existe até um movimento nas academias, né? As pessoas ficam com vontade de treinar porque mostrou para um amigo nunca tinha treinado, mas viu o evento, achou legal, começa a treinar também, né? Com certeza, cara. Com certeza foi uma coisa que trouxe muita atenção para o esporte. E eu, tipo, costumo usar, como é que se fala? Expressão fora da bolha, assim. A galera trouxe o olhar de pessoas fora da Aham. bolha, né? É, Tipo, assim, não de pessoas que já treinam jiu-jitsu, mas acho que isso. muita gente que não entendia, não sabia, É. por causa do Joe Rogan mesmo, cara. Aham. É um cara que aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, todo mundo sabe quem ele é. Então ele tá trazendo Uhum. muita gente também pro esporte. Então tinha muitas pessoas assim que têm muita atenção lá, prestando atenção no evento. Então isso traz, né, a atenção de muita gente. Acho que Exatamente. inclusive o Zuckerberg, ele não estava lá, mas ele foi convidado, ele estava Sim. assistindo. Não, com certeza assistiu, né? Ele virou um fã aí, começou a treinar jiu-jitsu também, isso é bacana. E a gente viu muita gente lá, soube de muitas histórias de pessoas que não treinavam, mas que foram lá acompanhar, porque acabou que se tornou um show, né? Não é um evento só de luta, né? Sim, com É um certeza. Foi entretenimento, de fato, né? um entretenimento, exatamente. Pô, o Bruce Buffer lá Foi anunciando, massa, né? aquela mulher do Pride, esqueci o nome dela, É, a voz é. lá. Lenny Hart. Cara, É, e na preparação, Yuri, correu tudo bem ou teve perrengues? Porque tem muitos perrengues não, muitas vezes, nunca né? Mas corre foi bem, tudo nada bem? bem na preparação para o DCC. Cara, preparação para o DCC é a mais puxada, assim, de qualquer evento que eu já lutei na minha vida. Porque as lutas, o tempo de duração das lutas é muito longo, né? Começa ali nos 10 minutos. Todas as minhas lutas foram por overtime, então foram 15 minutos nas lutas normais. E aí, tirando a final, que não foi por overtime, mas são 20 minutos, né? A final do absoluto. Então, muito tempo. A gente sabe que é muito tempo lutando contra os melhores do mundo. Então, você não pode fazer uma preparação normal, porque você vai estar lutando na exaustão, sabe? Às vezes é complicado, tipo assim, eu já tive problemas, por exemplo, não problema, mas discussões com preparadores físicos e coisas assim, em tempos passados, por eles não entenderem. Tipo assim, lógico que você tem que respeitar o corpo, você tem que treinar com inteligência, você tem que descansar, mas, Descansar. cara, tem que ser muito no limite, porque você vai estar no limite completamente num campeonato igual a DCC. Então você precisa de uma pessoa que entenda isso, sabe? Não tem que seguir também 100% só o livrinho ali e fazer como está no papel. É uma coisa diferente. Você tem que Aham. chegar a limites que o seu corpo não está acostumado. E você tem que reproduzir isso no treino. Porque se você for deixar para reproduzir isso num evento que nem o ADCC, cara, você não vai estar preparado para isso. Então, cara, eu também costumo dizer que, tipo, eu acho que isso no esporte em geral, né? Principalmente, eu acho, no ramo das artes marciais. E eu acho, para mim, assim, mais especificamente pro ADCC, Aham. eu costumo dizer que você tem que se recriar. Porque, por exemplo, eu ganhei o ADCC em 2015 e foi meu primeiro evento
para aquele evento eu já tive que me recriar, porque foi uma coisa que eu nunca me preparei para um evento de grappling, onde você não podia puxar para guarda. Então, para aquele evento eu já tive que dar uma lapidada sinistra, assim, e uma recriada para mim lutar numa coisa que eu nunca tinha lutado antes, e era um sonho meu. Quando eu vim em 2017, eu estava vindo de uma cirurgia que, cara, muita gente se aposenta com essa cirurgia, sabe? E eu acho que foram 8 meses antes da cirurgia, o médico estava falando assim, não, esquece, nessa época aí você vai estar podendo voltar a lutar, você vai estar podendo voltar a treinar. Na época que for a DCC, você vai estar podendo voltar a treinar forte. E aí, quando ele médico saiu, tipo assim, eu falei pra minha mãe, assim, eu tava até para renegociar o contrato na época com o meu patrocínio, e tava falando que ia lutar a DCC, e o médico veio e me falou isso. Eu falei pra minha mãe, não, esse médico não sabe de nada. E, tipo assim, 8 meses depois, eu lutei o ADCC e fui campeão. E porque, de novo, eu tive que me recriar. Tipo, depois que eu saí da cirurgia, cara, todo santo dia eu fazia fisioterapia. Não tinha um dia que eu não fazia parada. E era uma mudança, assim, porra, muito de centímetros, assim, por semana. Tipo, Entendi. milímetros. Porra, tô um pouquinho melhor essa semana na perna e tal. Mas foi a coisa que a consistência fez a diferença. E, cara, quando foram Nossa. 3 meses antes, eu tentei fazer coisas que eu não tinha feito quando eu estava 100% no ADCC anterior que eu tinha vencido. E eu acho que essa mentalidade me ajudou, sabe, cara? 2019 eu não fui campeão, mas tentei implementar a mesma situação. Eu tive uma lesão muito séria quando foram 3 semanas antes do evento, 3 semanas e meia. Eu tive um tipo semi-rompimento do bíceps, assim. Inclusive, na época, eu tive que sair daquele GP da IBJJF no Guia. E então tiveram algumas pedras ali no caminho, mas a mentalidade foi essa. E dessa vez, cara, o meu plano foi a DCC absoluto. Então, quando começou o treino, esse camp, assim, 12 semanas, de 12 a 11 semanas, assim, antes da DCC, eu comecei a pisar no acelerador. E todo dia, cara, todo dia, Ronaldo, eu ou saía com cãibra, ou eu vomitava, ou eu ficava deitado no tatame, tipo, 15 minutos, assim, depois, 20 minutos depois, todo mundo saía. Eu chegava no treino. Eu fiz isso para outros ADCCs também. Eu já começava a treinar 50 minutos antes do treino, eu começava a fazer wrestling. Aquecia 10 minutos e fazia assim, 40, 50 minutos de wrestling. E aí começava o treino de competição aqui, que, porra, cara, quem já treinou treino de competição do Caio sabe que não é fácil. E, pô, tem o Mason no treino, como meu melhor treinador, melhor parceiro de treino. Aí ele também lutou a DCC duríssimo, então era todo dia, ele tava ali no tatame, tem outros caras muito duros que a galera não conhece, mas que treinam aqui com a gente da região. Caras do wrestling que vêm de outros times. Eu mesmo vou às vezes no Daniel Cormier, treinar wrestling, na IKA, tem caras de alto nível lá dessa área, né, que também é grappling, né? Também Sim, é sim. grappling. Então, todo dia, cara, era aquele treino assim, muito além do limite, muito além do que é o certo. Entendeu? E o descanso, bicho. Que para descansar assim, todo dia fazendo isso é foda. Cara, o descanso era no domingo. E tipo assim, eu fazia 3 horas de treino entre wrestling e treino de competição. E aí descansava 6 horas, tipo assim, sem treinar, assim. Eu assistia vídeo de luta e tal, mas até eu fazer a preparação. E a preparação durava entre 1 hora e 1 hora e meia. Até 1 hora e 45, às vezes, sabe? Quando foi chegando perto do ADCC, foi diminuindo o tempo, aumentando a intensidade. Mas, porra, também é uma preparação muito sinistra. E eu suo muito, cara. Eu nunca vi alguém que sua tanto quanto eu. Eu tenho que tomar muita água para ficar hidratado, cara. Caramba. Não, tipo assim, você tem que falar com as pessoas que treinam comigo para você acreditar o quanto que eu suo. É bizarro. Isso era uma coisa que, tipo, tava me atrapalhando, porque eu tinha que o tempo todo estar me hidratando muito, assim. Entendi. E se você. É uma coisa pequena, mas se eu ignorasse até esse fator da hidratação, Não, podia afetar tudo, com sabe? certeza. Então, foi bem puxado o treino, cara. Mas, assim, eu acho que não poderia ser diferente, sabe? Você saiu inteiro do evento? Ah, cara, saí. Vou te falar, cara, eu saí. Aí. Já lutei eu lutei outros ADCCs também, que eu lutei bastante tempo. Eu lutei muito, esse foi um dos que eu lutei mais tempo. Mas, assim, meu pescoço estava triturado, né? Mas, tirando isso, assim, cara, Não, sem eu lesão saí bem grave, né? inteiro. É, Porque é tirando... foda. A galera quebra o pé, quebra o ombro, desloca não sei o que e vai lutar e sai só. É verdade. Eu saí fadigado, né? Porque, porra, em um final de Não, semana claro. eu lutei 95 minutos. É muito tempo. Mas saí bem, cara. Legal. Cara, e vamos mudar um pouquinho de assunto de jiu-jitsu.
que eu queria saber também, eu gosto sempre de perguntar para os lutadores que a gente entrevista. Cara, o que tu gosta de fazer fora jiu-jitsu, fora a luta? Ah, cara, várias coisas. Eu gosto muito de viajar. Gosto Tem de algum fazer hobby trilha, assim? natureza, mar, qualquer coisa relacionada ao mar, assim. Até já arrisquei tentar pegar umas ondas, mas eu sou um faixa branca sem grau nenhum mesmo, perdido. Mas, pô, cara, viajar, sei lá, aprender outros idiomas, outras culturas, coisas assim. Eu gosto de música. Às vezes, tipo, se não tiver campeonato, eu gosto de sair também. Não é muito a minha praia ir pra balada e tal, mas assim, ninguém é de ferro também. Às vezes passa uma balada também, não é uma coisa que Sim, sim, sim. passa um campeonato, assim, não, uma coisa que também não, tu não vai morrer porque tu vai numa balada curtir às vezes. Uhum. Sei lá, videogame, me amarro em jogar Olha videogame, aí. porra, muita coisa, cara. Mas assim, no geral, eu sou um cara que eu curto esporte, assim, no final de semana, às vezes eu vou dar uma nadada, eu vou malhar, porque eu gosto mesmo de fazer isso, sabe? Entendi. E é isso, cara. Você falou de música, que música que você escuta? Escuta tudo, escuta o Tudo, quê? cara, de reggae até heavy metal, hip Massa. hop. Eu sou bem, assim, eu não tenho muita frescura com música, não. Cara, e mudança de cultura? Você sentiu alguma coisa assim? O que você sente mais falta do Brasil? Ah, cara, acho que do Brasil a família, os amigos e a comida. Só isso. Arrozinho com feijão? É isso aí. O arroz com feijão, açaí, porra, todo dia. Porra. Ah, praia, várias coisas, né? Quando você vai lembrando assim, mas, cara, hoje eu não me vejo morando no Brasil. Eu sempre sinto a saudade de ir no Brasil e vou todo ano. Mas eu não sei, acho que no momento eu não moraria no Brasil, até pelo lance dos campeonatos e tal. As coisas estão acontecendo mais fora. Sim. Só que no futuro eu não sei, cara. De repente, porra, daqui a alguns anos eu posso estar te falando uma coisa completamente diferente. Claro, 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 claro. E assim, em relação aos eventos e tudo, né? O ADCC ele vai começar a fazer os Opens ao redor do mundo, inclusive no Brasil também. E queria saber da sua opinião, assim, em relação a isso, porque hoje o brasileiro não luta muito sem kimono, né? As academias também não treinam muito, é sempre um horáriozinho ali separado, alguma coisa assim. O que você acha? Você acha que com a introdução desses eventos do Brasil, você acha que isso vai começar a fomentar mais, vai ser importante para o esporte? Com certeza, eu acho que a gente ainda vai, a gente ainda está no começo do efeito desse último ADCC. As coisas ainda vão acontecendo assim. Eu acho que ainda vão desenrolando mais ainda depois desse ADCC. E eu acho que isso vai impactar ainda bastante. Só o evento do ADCC mesmo. Eu acho que adicionando esses Opens, acho que vai ser melhor ainda, vai continuar com o impulso do ADCC legal. Aham. Eu acho que tipo, o próximo evento, tá todo mundo falando que vai ser maior ainda. Então, acho que tudo isso, cara, vai fazer com certeza com que o no-gi no Brasil cresça, assim, o grappling cresça bastante. E acho que só tem a ajudar, assim, né? A galera vai botar mais foco no sem kimono, tanto os atletas quanto os eventos, quanto, tipo, acho que surgirão também talvez novos eventos baseados nessa mudança, assim, de foco e tal. E Uhum. acho que é mais, como é que se fala, interessante pro público, eu acho, no Gear. Principalmente o Aham. grappling, quando você está falando de qualquer chave de calcanhar, chave de coluna, bate-estaca. Tudo que vale no grappling mesmo, né? Eu acho que se torna mais interessante. É uma coisa mais realística também pelas pegadas serem Sim. similares, por exemplo, do MMA, numa situação real. Não tô tirando nenhum mérito do kimono, cara. Eu vou Claro. sempre amar o jiu-jitsu de kimono. Eu acho que, tipo assim, diferente dessa galera que tá mandando bem no sem kimono, eu sou um dos caras que. Eu tenho título também de kimono, tá ligado? Eu sempre competi no kimono e tenho grandes títulos de kimono, mas acaba que meus títulos sem kimono são bem maiores. Sim. Só que, tipo, se você for olhar, eu ganhei o mundial em todas as faixas, tirando a faixa preta que eu fiquei em terceiro em 2 mundiais. Pô, medalhinha no europeu, ganhei 2 pan-americanos de kimono. Então tem muita gente que treina só de kimono e não A ganhou vida esses inteira. títulos, sabe? Mas assim, a galera acaba esquecendo que eu também competi no kimono. Sim, sim. Pelo meu título sem kimono, meio que botar uma sombra no meu título de kimono. Mas eu sempre amei o kimono, sempre vou amar, mas eu tô falando assim, fato, né? Eu acho que é mais assim, é um esporte mais dinâmico, é um Mais esporte dinâmico, é. mais interessante o no-gi. Sim. Cara, e isso que você falou, né? Por exemplo, você pegar muitos americanos desses aí que estão nas cabeças do sem kimono, eles passaram praticamente a vida inteira só treinando sem kimono, né? Exatamente.
Então, os brasileiros que estão aí na cabeça, você, o Nicolas, o Mika, por exemplo, os meninos ali, sempre treinaram e lutaram com o kimono. Então, eles dividiram ali, né, a carreira deles com o kimono também. Imagina Exatamente. se todos vocês estivessem treinando sem kimono a vida inteira, né? Com certeza faria diferença. Essa aí vai ser a próxima geração, né? Talvez Uhum. as criancinhas agora aí que estão focando mais em kimono, É, a gente é. vai ver o resultado disso, né? Do que é uma vida desde criancinha até você chegar Isso. na idade, né, adulta, você treinando só aquela modalidade. Eu acho que com certeza vai ser revolucionário, assim, É. essa nova onda aí que vem crescendo aqui. A gente tem Uhum. que estar prestando atenção. O BJJ Stars, né? Eles faziam muito mais lutas de kimono, né? Agora a gente tem notado que há meio que uma divisão ali também, né? A gente tem introduzido aí, faz pouco tempo, na verdade, que eles começaram a introduzir um pouco mais, né? Do sem kimono. E eu acho que vai ser uma tendência realmente no Brasil, e isso é bom, porque, até falando de mercado, né? Não sei o que você acha aí também, mas abre outras possibilidades para as academias, né? Então teria que ver se as academias já estão trabalhando isso de uma forma mais eficiente para receber essa demanda, né? Que vai começar a acontecer. Né? Com certeza. Eu acho que é uma coisa que vai mudando, assim, um vai mudando de acordo com o outro. Acho que à medida que as academias vão vendo crescimento, eles vão botando mais aulas em Uhum, kimono. Os uhum, atletas, né, a galera da academia vai treinando mais sem kimono, porque também tem que ter uma demanda na academia, né? Porque também tem muita academia que a galera não sim, gosta de treinar sem kimono. Então não sim, adianta sim, o sim. professor chegar lá e mudar, porque ele vai tomar prejuízo. Mas assim, eu acho que é uma coisa que vai crescendo de acordo com, né, com esse impacto Uhum. aí da ADCC, dos ADCCs Open, da mídia, de tudo assim. Acho que talvez nos próximos 2 anos já vai ser uma coisa bem diferente, cara. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque o salto que deu agora com esse último ADCC foi perceptível assim, nas pessoas, né? Sim, né? Acho que muita galera falou desse evento. Cara, chegaram algumas perguntas aqui lá no Instagram, eu vou fazer aqui para você. Talvez tenha alguma aqui que você já tenha respondido, mas vamos lá. É, essa aqui, por exemplo, nas horas vagas, né? Você gosta de fazer o quê? Aí Sim, já respondeu. Essa você já respondeu. Se você fosse participar de uma luta casada agora, qual seria a sua música de entrada? Ó, caraca, qual seria a minha música? Cara, eu iria com Flower da banda Mob. Essa é uma música. top. Massa. Tá respondido. Ah, dos lugares que você viajou por causa do jiu-jitsu, qual que você mais gostou? Pô, essa é difícil, cara, porque cada lugar é Todo canto é especial legal, de né? certa maneira, sabe? Cara, eu acho que eu vou dizer o lugar mais bonito que eu já fui é as Maldivas, com certeza. Pô, muito maneiro lá. Você foi lá Mas no assim, Tolga. fui lá no Tonga, é isso aí mesmo. E lá é um dos lugares mais bonitos que eu já fui, cara. Mas é difícil de dizer o melhor lugar, porque, pô, tem. Sim, cada um tem suas peculiaridades, né? Exato. Massa. Você tem alguma mania ou alguma tradição que você segue, que você faz antes da competição? E, cara, eu sou bem supersticioso. É? Antes eu era muito mais, cara. Muito Ah, mais mesmo. Antes eu tinha um negócio que eu tinha que pisar no tatame antes do que o meu oponente. E aí, porra, tinha toda uma tradição. Mas hoje em dia, cara, eu não tenho tanta essa parada mais, não. É mais assim a minha rotina mesmo do que fazer em termos de aquecimento, o que certo. eu vou tomar, tipo assim, cafeína, o que vou tomar antes de lutar. Mais assim, voltado para minha rotina, Performance. para minha performance, do que pensando nessas coisas superficiais. Mas assim, isso já foi muito caso no passado. Massa, massa. O outro rapaz aqui chamou você de ídolo, né? E pediu para você contar a sua rotina de treino nos 30 dias antes do ADCC. Aí você já falou um pouco da sua rotina aí, do que você fazia. Eu acho que já está um pouco. Agradeço aí o elogio, chamadinho. Foi o Cara, Gibran que mandou foi essa. essa aí minha rotina, mais ou menos uns 3 ou 4 horas de treino todo dia aí, bem intenso. Tá doido. Atleta que você deseja enfrentar. Vai ter um cara que eu quero enfrentar. Seria o da super Cara, acho que luta? seria legal lutar contra o Craig Jones, que eu nunca lutei. Legal. Acho que seria legal fazer uma luta híbrida, eu fui o primeiro cara que tive essa ideia.
porque eu acho que o meu wrestling, né, sempre se sobressaiu aí no mundo do... Minha parte em pé, né, mistura de wrestling com judô, etc. Sempre se sobressaiu no grappling, e eu tive essa ideia de fazer luta com uma luta híbrida, de regra híbrida. Aí, na época, o Gordon Ryan acabou fazendo essa luta com o Pat, esqueci o nome do maluco, e depois com aquele Bo Nickal. E eu acabei nunca tendo essa luta. Acho que seria legal fazer uma luta assim, contra um cara do wrestling, seja russo, americano, Sim. numa regra que meio que assim, não precisa ser regra da DCC, pode ser uma coisa mais equilibrada ainda, mais uma regra entre os dois, porque eu acho que eu tenho muita coisa a mostrar também, assim, na parte em pé, contra uma pessoa mesmo dessa regra. Inclusive, no futuro, eu tenho até vontade de lutar um campeonato de wrestling ou de judô, uma coisa assim. É que no momento Legal. acaba sendo inviável com as minhas obrigações, assim. Mas acho que uma super luta seria uma coisa interessante. Eu tinha essa ideia de fazer essa super luta contra o Nick Rod, mas eu acabei que essa super luta em pé meio que já aconteceu na DCC agora. Eu acho que eu fui superior em pé do que quem viu a luta viu. Mas acho que talvez um cara melhor aí do que ele no wrestling. Essa seria uma luta maneira. E o Craig Jones. Massa. E aí falar de luta, super luta, né? 2024, as suas expectativas, né? Para enfrentar o Gordon, né? O Gordon que teve aí uma atuação perfeita, né? Vamos dizer assim, nesse último ADCC. Qual a tua expectativa de enfrentar o Gordon? O que você tem planejado? Você vê algum ponto fraco no Gordon hoje? Cara, sendo sincero, eu não tenho expectativa nenhuma agora, porque tem 2 anos. Assim, na realidade da parada, eu sei que muita água vai passar debaixo da ponte até lá. Muita coisa vai acontecer. Eu quero ir pro MMA de novo, fazer pelo menos 3 lutas ano que vem. Eu quero fazer essa luta aí, quero tentar fazer essa luta de regra híbrida acontecer e mais uma super luta de jiu-jitsu, pelo menos, ou 2. Nesse meio tempo, muita coisa vai acontecer. Eu vou estudar muito ele nesse período. Eu acho que meu foco 100% para aquela luta vai começar uns 7 meses antes do evento. Mas já vou botar mais atenção, vou estudar muito ele. Já lutei com ele muitas vezes. Eu acho que minha performance foi evoluindo. A galera pode falar, você perdeu, mas se você for olhar a luta e você for botar num quadro de estatístico, minha performance cresceu. E eu nunca lutei com ele na regra da DCC. Que é uma regra que eu acho que me favorece muito. Isso também, você também pode pegar todas as minhas lutas e fazer uma análise. Mas, assim, cara, eu acho que o Gordon tá mandando muito bem. Ele tá sendo um cara, como se fala, sem muita brecha. Muito difícil eu sentar aqui e falar para você, porra, ele tá fazendo isso de errado, ele tá fazendo isso que não é tão bom. Difícil apontar algo assim. Tem uma coisa ou outra que eu percebo, assim, pelas vezes que eu lutei, e eu vejo que ele tá fazendo, mas eu acho que daqui até a minha luta com o Gordon, ele é um cara que, como eu, ele se cobra muito de si mesmo. Então, eu vou pegar minhas lutas e vou ver o que eu poderia ter feito melhor. Eu tenho certeza que ele vai ver, que nem eu que estou te falando, talvez essa coisa ou outra que eu estou pensando, ele vai ver e até lá ele já vai corrigir, mas até lá também ele talvez possa criar novos erros. Sim. E talvez, se ele não tiver nenhum erro, até lá, quando chegar na hora, eu vou chegar e vou fazer ele criar algum erro na hora da luta. Eu vou lutar de uma maneira que eu vou expor a brecha que eu preciso ter nessa luta. E esse que é o meu pensamento, mas em relação à expectativa, tá muito cedo ainda para mim ter alguma expectativa, sabe? Certo, concordo. Legal. Como você falou, né? É muito difícil apontar um erro ali, uma brecha, porque é complexo isso, né? Mas as pessoas viram a performance do Gordon agora nesse último evento, né? Eu vi pessoalmente também ali. Parece que ele é um cara que é muito bom em todas as posições ali, todas ele domina de uma certa forma. E ele fez um comentário recentemente, né, dizendo que a maioria dos lutadores que vão treinar com ele se preocupam muito mais em treinar a parte física do que estudar o jogo dele, né? O que você acha dessa afirmação dele? Acho correto. Acho que muita gente se preocupa muito na parte física. Não é o meu caso, então para mim isso não me afeta nem um pouco, mas acho que
No geral, se você for observar, 90% dos atletas, eles se preocupam com isso, sim. No meu caso, não. Eu tenho um professor que é muito focado na parte técnica. Inclusive, o nosso lema da nossa academia é Technique Conquers All, tipo, a técnica conquista tudo. Sim. Então, meu professor nos cobra muito nessa parte e nos orienta muito. Tem muito treino focado nisso. Legal. Acho que, tipo assim, os meus resultados no no-gi são um perfeito exemplo disso, né? Agora, por outro lado, eu também procuro assim, dar muita ênfase na minha parte física, como o próprio Gordon Ryan também faz muito na parte física dele. Eu acho que hoje em dia, para você obter os melhores resultados profissionalmente no grappling, ninguém mais está de bobeira, tem muita informação, acesso fácil à informação, muita competição, então você tem que fazer o melhor em tudo, não só na parte técnica, estudar estratégia e tudo isso, mas como na parte física, mental. Eu tenho psicólogo esportivo também, que me ajuda muito. Então, acho que você tem que olhar por todo ângulo, descanso na hora certa, né? Suplementação, alimentação, tudo, cara. Você não pode... Acho que tudo tem que ser high level, tudo tem que ser, né, classe A, assim, teu foco você tem que dar o melhor possível. Então, eu pego o que ele falou e vou além. Eu acho que não é nem só a parte técnica, nem a física, é mental, é tudo, né? Total, perfeito, concordo também. Pô, Yuri, queria agradecer você, cara, foi massa o papo com você hoje aí, você, correu para cá, correu para lá, foi para todo canto para pegar um sinal aí pela Califórnia. Eu que agradeço aí a oportunidade, Ronaldo, obrigado aí, BJ Flix. E, espero que a gente se fale em breve aí. Com certeza. Vai ser sempre um prazer para mim. Quem sabe a gente não vai em Singapura e grava alguma coisa com você lá, hein? Ia ser irado, hein? Já estão bem-vindos desde já. Já pensou? Massa. Fechou, então. Valeu. Com certeza a gente vai combinar alguma coisa. Quando você vier no Brasil, avisa a gente aí também. Pode deixar. Combinar algo. Fechou? Fechado. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Parabéns por tudo, pela conquista. Desejo sucesso para você. Valeu, irmão. Um abraço. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix, hoje com o campeão absoluto do ADCC 2022, Yuri Simões. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho, porque toda semana a gente vai te avisar quando um novo episódio entrar no ar. Até o próximo.